bem-vindo a mais um Enfim Podcast, diretamente aqui dos estúdios Toff. Olha. Ah, gostou. Sempre ao meu lado, ele, Fernando Ferreira. Mais uma vez, né? Vamos aprender hoje. Vamos ter os maiores insights possíveis nesse episódio, certo? Quem está conosco hoje aqui, Fernanda? Hoje está a Clara Medeiros, proprietária da Dona Mocinha. Alguém conhece essa marca? Tenho certeza que você já viu essa marca por aí, tá? A Ana, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente continuar, eu quero fazer umas perguntas, eu quero segurar a audiência, já percebeu já, né? Já estou preocupado aqui se minha mulher vai comprar mais sapato, que já tá. Eu tive problema graças a ela, graças a essa marca. Então, eu vou segurar a audiência. Eu quero que você responda uma pergunta, mas lá pro final, tá? Como que faz para expandir uma marca? Segura aí. Vou segurar isso para responder lá. Vou deixar anotado aqui. Mas a Clara é proprietária da marca Dona Mocinha, como eu falei. São hoje 14 lojas, isso? 14 lojas rodando. Por enquanto, né? Provavelmente em alguns meses teremos mais. E a Ana tá aqui. Ana, obrigado pela tua presença. E obrigado aí pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com esse podcast maravilhoso. Não, e eu ia falar aqui, né? Obrigado também por se dispor a compartilhar tudo que está acontecendo e as estratégias para aplicar em negócios, enfim. A ideia do nosso podcast, né, é ajudar empreendedores, tanto na parte de business quanto de finanças e insights, enfim, no geral de negócios. Vamos lá? Vamos lá, então. Estou preparada. Clara, por que sapato? Eita, rapaz. Então, isso é fácil, né? É fácil. É, a história da Dona Mocinha, primeiro porque o nome Dona Mocinha é uma homenagem à minha avó. Minha avó, que era Dona Mocinha, e minha avó trabalhou a vida toda com bolsas e sapatos. Então, vem de uma tradição familiar, né? Só que minha avó trabalhava com marca, que era com o Grupo Arezzo, né? Em Pernambuco. Então, cresci vendo ela vender bolsas e sapatos. Então, a vida inteira foi dentro disso, né? E ela faleceu, ela já é falecida há 12 anos. E há 4 anos e meio eu fundei a marca Dona Mocinha, que era o nome dela, para homenageá-la. Ah, legal. Claro, você prefere conforto, beleza ou os dois tem que estar atrelados? Tem que estar junto os dois. E Dona Mocinha traz isso? Com certeza. Beleza, conforto, qualidade, design. É isso que a gente busca com os objetos da marca. Por que eu falo objetos? Porque não é só sapato, né? A gente tem bolsas, sapatos e acessórios. Fiz também uma linha de perfume, uma linha de perfumaria e uma linha home. Então, a marca ela expandiu para outros segmentos já dentro. Em breve também, mais novidades também dentro desses objetos que eu falo. Eita, segura aí. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Sem os spoilers aqui quase. Você, mulher, principalmente mulher, né? Sim. Claro, o... Homem também, o homem tem que presentear. É verdade. Então, aqui, A mulher, a mãe, a irmã. Então, homem que tá devendo, Um presente top. homem que deve, gasta muito, sabia? Gasta, porque ele vai lá comprar, é vontade. Ah, é verdade. Vamos para outro meio. Então é o seguinte, olha, para você que ainda não se inscreveu no Enfim Podcast, não segue a gente lá no Instagram, eu sei que você está assistindo, eu sei que você não está inscrito. Por que você não inscreveu? Você está assistindo, você está vendo, sabe que tem conteúdo de verdade aqui, conteúdo relevante, conteúdo de valor. Então se inscreve aí agora, já compartilha também e vamos para cima hoje com a Clara Medeiros, a Dona Mocinha. Clara, vamos lá. O início, o nome você já falou porque veio e você sempre, ou desde o início na loja, ela começou uma loja ou você já veio pensando em franquear? Já veio já com eu quero esse formato franchising mesmo. Como é que fala para mim? As coisas, na verdade. Eu comecei online, 100% online. Comecei pelo Instagram. Comecei a vender pelo Instagram. Eu empreendo desde os 16, 17 anos, né? E sempre na área do design. Comecei ali desenhando joias, ali entre meus 16, 17 até meus 21, 22, foi com joias e semijoias, que também é algo que eu gosto muito. Então, era design de joias e fazia faculdade de Direito, porque era o sonho da minha mãe, eu me formar em Direito. Nada a ver com design, mas enfim, vamos realizar os sonhos dos pais também, né? Sempre fui uma menina muito ali na linha. Fiz Direito porque minha mãe queria, mas sempre vendia minhas joias e semijoias na faculdade. Depois que eu me formei, acho que ainda tentei 1 ano e meio ali trabalhar na área. E depois coloquei uma loja de móveis. Tive por 10 anos uma fábrica de móveis. Foi quando eu fui estudar mais a fundo design, fui pra Itália, fiz polidesign. Então aí foi minha vida, 10 anos, decoração e design de móveis.
Então, tudo, você pode perceber que meu caminho sempre é a estrada, sempre do design. Depois que eu fechei a Criato, eu fiquei um ano, né, pensando que eu falo assim, foi um ano sabático, não sabático. E aí foi nesse ano, no final desse ano, que eu criei a Dona Mocinha. Como eu já vinha de uma estrada no empreendedorismo, eu falei, para testar e testar barato, vamos dizer, falei, eu vou começar online, vou começar pelo Instagram, lançando alguns produtos e ver se realmente vai, se as mulheres gostam, se realmente é o perfil que todo mundo fala que eu tenho, porque às vezes a família quer agradar, os amigos querem agradar, mas, né? E aí eu testei barato, que foi quando eu comecei a Dona Mocinha. A primeira coleção eu fiz em dezembro de 2018, chegou em janeiro de 2019. E aí eu comecei a anunciar, a fazer os stories. Na época também o Instagram era completamente diferente do que é hoje, né? Vale salientar isso, porque depois da pandemia tudo mudou. Algoritmo, patrocinado, tudo isso não existia quando eu comecei a vender no Instagram, né? Vamos dizer. E a Dona Mocinha começou 100% digital. E depois de 6, 7 meses que eu abri a primeira loja física. Tá, mas deixa eu entender um pouco. Como que foi essa ideia de começar digital? De onde você se inspirou, assim? Porque não é comum, né? As pessoas sempre elas querem abrir um negócio, vou abrir aqui local, físico e tal. De onde é que veio a ideia de, A minha experiência com a Criato, que foi minha loja de imóveis, né? Quando ninguém falava, nem fazia digital, eu já fazia o meu Instagram, assim, pra época, pra 2017, 18, ter 5 mil seguidores orgânicos, porque na época não existia sorteio, não existia comprar, isso nada a ver, não existia isso. Então, era assim, tinha 4 mil e poucos seguidores orgânicos. Então, isso era muito pra época. E eu bati muito isso na época da Criato, quando ninguém nem falava de Instagram. Eu pegava blogueiras que não era hoje a gente chama de blogueiras. Sim, mas assim, era apresentadora de TV, era meninas mais conhecidas e fazia esse trabalho. Só que eu vi que tinha muito retorno. Então, por isso que eu resolvi começar a Dona Mocinha naquela época no digital. No digital. Eu acho que pra época foi muito inovador. E é tanto que quando eu lancei também a marca, eu lancei com 2 blogueiras, que foi a Mitty e a Juliana Cassol, assinando 2 sandálias. Legal. E elas vendiam as sandálias com o nome delas. Caramba. Entendeu? Então foi 100% digital e para aquela época isso foi uma puta inovação, né? Tipo, falar disso hoje é normal. Você colocar blogueira, algum nome ali pra blogueira anunciar de um produto, hoje É como já. depois de 5 anos. Mas isso há 5 anos atrás foi uma inovação. Uhum. E você tem foto disso no Instagram? Teu perfil? No final você deixa seu perfil pra gente olhar, mas eu fiquei curioso porque, assim, como você falou, hoje é mais comum, né, você abrir a sua loja no digital, vamos dizer assim, no Instagram. Agora, naquela época não era, e não tinha muitas fontes como tem hoje, né? Então, assim, hoje você tem muito conteúdo que te ensina, tem canal, tem YouTube, etc. Agora... Mas eu acho que tudo é estratégia. Tá. E, por exemplo, quando eu fui escolher a Mitty e a Juliana, na época elas eram as duas As referências. tá. Blogueira aqui. E a Juliana tem um sobrenome forte. Eu não apareci por 6 meses na Dona Mocinha. E todo mundo no começo achava que a marca era da Juliana ou do Cassol. Várias pessoas achavam que a marca era do Cassol, que tinha dado pra Juliana, alguma coisa nesse sentido. Boa. E meio que eu deixei essa fofoca rolar. Buzz ali. Isso, porque eu aproveitei o buzz. Então são estratégias inteligentes que você não gasta, vamos dizer assim, porque eu não gastei pra gerar uma fofoca, por exemplo. Mas pra uma marca que tá começando, foi um diferencial muito grande. E ela também tinha um nome né? Eles têm um nome forte no interior. E o que aconteceu? O pessoal do interior começou a acessar e perguntar como que dava pra comprar essa marca. E o que eu fiz? Coloquei uma representante para vender para as lojas multimarcas, porque eu não tinha loja física. E aí essa minha representante vendia para as lojas no interior. Eu já fazia o pedido, quantidades maiores, para fornecer para essas multimarcas. Caramba. E quanto tempo foi essa validação, assim, do agora tá na hora de ir pro físico? 7 meses. 7 meses. 7 meses. Foi tudo muito rápido com a Dona Mocinha, né? Tudo. Eu falo por uma startup foguete. Colou assim, que em 7 meses eu já tinha a primeira loja física, que foi a loja da Carlos Gomes. E em 11 meses já tinha a segunda loja, que foi a Digi Paraná, que foi a primeira loja franchise, que foi a minha. Porque quando eu estruturei o franchise, a primeira loja franquia, eu mesma coloquei mais para vender. Aí eu escolhi o meio do estado, porque eu falei, o Digi Paraná é o meio do estado, o estado todo vai ver, e aí eu pego e vendo essa loja. Então eu coloquei a primeira para eu já disseminar, né, vamos dizer assim. Aí foi super rápido no interior. Aí logo depois abriu Jaru,
Ariquemes, Vilhena, e abri todo o interior. Tá, então, mas tá, e aí como que veio essa ideia de franchise, ou seja, de franquia? De onde que você viu isso? Não, agora eu do nada saí do Instagram e agora eu vou virar franquia. Porque quando eu abri a primeira loja física, como eu tinha esse know-how de 10 anos de móveis, eu mesmo desenhei os móveis, desenhei a fachada, a loja ficou linda. Tá. Então, todo mundo que vendia nas multimarcas do interior começou a perguntar como que fazer para ter uma loja igual. Nossa, que loja linda, como dá para ter uma loja igual? Eu falei, gente, com uma loja igual? Eu falei, o que é isso? Então, eu acho que isso é franchise. Eu fui estudar o franchise, porque até então não sabia o que era a fundo, né? Sabia muito superficial. Aí foi quando eu busquei o Sebrae, quando eu fui buscar outras informações. Eu falei, então todo mundo tá pedindo. Então, a Dona Mocinha, ela foi sendo pedida. Eu criei online, as pessoas começaram a pedir pra ter nas lojas. Depois, as pessoas começaram a pedir ter uma loja física. E quando eu abri a loja física, as próprias revendas, que eram as multimarcas, começaram a pedir como ter uma loja igual. Então, foi eu que criei esse processo. Isso é uma coisa interessante, porque a maior parte dos empreendedores hoje, eles abrem um negócio, né, do achismo ali, né? Não, eu tenho certeza que as pessoas vão querer esse produto YXZ. Só que aí monta o negócio e às vezes esse cara, a pior coisa que tem é quando ele tem dinheiro. Que é ele constrói um super prédio com vários locais, com vários móveis bacana e tudo, e aí vai funcionar agora, só que não funciona. Porque não validou. Que não validou. O que eu percebi que você estava me falando desde o início? Sempre você foi desenhando para o cliente. Sim. O cliente pede, aí você entrega. Sim. O cliente não contrata. Tipo, eu vou fazer aqui, eles que têm que vir aqui. Sim. Isso é interessante, não é comum esse tipo de pensamento. Na verdade, eu tive uma escola, né? Eu comecei a empreender muito cedo. E a Criato foi uma escola para mim. Foram 10 anos, tipo, tive muito sucesso. Mas fechou 10 anos, não deu certo. Uma empresa hoje no Brasil durar 10 anos deu muito certo. Obviamente, no final não deu, por isso que a gente fechou. Sim. Mas foram 10 anos de muito sucesso. Ganhei meu primeiro milhão com 24, 25 anos. Fiz coisas grandes. Então, eu comecei a empreender muito cedo. Errei muito cedo também. Erro, obviamente, como qualquer ser humano. Sim. Mas óbvio que hoje os erros são diferentes. Então, acho que essa questão da validação, a questão do pedido do cliente foi algo que eu fui aprendendo com essa experiência. Me fala 3 coisas boas que você aprendeu com a experiência de Criato. Primeiro, a lidar com pessoas. Eu acho que isso foi o ponto número 1. Hoje, a maioria dos meus funcionários estão comigo há muito tempo. Eu sou uma pessoa que consigo liderar. Todo mundo fala pelo amor, porque todo mundo fala assim, tem que ser ruim, porque funcionário, nananã. E eu não, eu sempre tive uma liderança, acho que mais de trazer, de abraçar, né? Então, acho que a Criato número 1 foi me ensinar a lidar com pessoas, tanto com funcionários como com clientes também, que não é fácil. Tá. Eu acho que foi o ponto 1. O ponto 2 foi que nem sempre a gente ganha, muitas vezes a gente perde. Porque a gente quer sempre ganhar, isso é normal, tá no jogo. E o empreendedorismo, a partir de um limite, ele não se torna mais dinheiro, ele se torna um jogo de ganha ou perde. Sim. Então, obviamente, quando você está começando, você quer ganhar dinheiro para comprar uma casa legal, para comprar um carro legal, para melhorar ali de vida. Mas eu acho que o jogo do empreendedorismo, ele vai mudando. Então, acho que esse jogo de ganha e perde foi o segundo ponto, que em determinado momento eu ganhei muito dinheiro com a Criato, como eu falei ali, nos meus 24, 25 anos, que aí foi quando eu comprei uma casa de mais de 1 milhão, que hoje seria, sei lá, 3 milhões. Foi quando a gente, em 2012, tô falando isso há 11 anos atrás, fui para Dubai, Emirados Árabes. Hoje já é muita coisa, né? A pessoa ir pra Dubai, para as Maldivas. Sim, sim. Imagina isso há 11 anos atrás, né? Tipo, era uma coisa do outro mundo. Então, me proporcionou muitas experiências nas quais eu errei muito. E aí, acertei também muito. Então, acho que esse ponto 2 é o jogo do ganhar e perder. Ganhar e perde. Você também tem que estar preparado para quando perder, conseguir levantar. Porque desistir não é opção para quem empreende. Porque vai ter erro, vai ter queda, mas você vai ter que aprender a levantar, né? Interessante. Sabe o que eu tô pensando, Fernando? Tu ganha dinheiro, trabalha o ano todinho, vai pra Rolim de Moura. Tem uma coisa errada com isso aí, né? O que acontece? Tem uma coisa muito boa, né? A família da tua mulher é da onde? Rolim. Agora entendi já o que é. Entendeu? Entendi já, não entendi, é bom mesmo. É a Disney de Rondônia. Será? Não, é massa, lá é bom, lá é bom. Será? É massa. Clara, mas vamos lá.
Você me falou os pontos positivos. Eu queria saber 2 coisas de negativo que você aprendeu com a Criato agora. Cara, negativo é que existem pessoas ruins pra caramba, você vai ser roubado, você vai ser sacaneado, e ok, você não pode desacreditar do ser humano, porque um gerente te roubou, todos não vão te roubar. Mas até você engolir isso e levantar e falar, cara, eu vou ter que realmente de novo confiar, porque se você passa por isso e não confia, você não vai ter mais negócio. Porque você vai achar que todo mundo vai te roubar. Então, eu acho que nesse sentido é voltar a confiar no ser humano mesmo com ele. Isso é uma coisa muito ruim que a gente passou por várias vezes, mas que eu tive que resignificar no sentido de não, vou ter outros funcionários, vou ter outros gerentes. É a resiliência. É a resiliência. A pessoa não vai me sacanear. Então, eu acho que o primeiro ponto é, de novo, acreditar no ser humano mesmo. E o segundo? Tem algum segundo ou não? Eu acho que mais focado nessa questão da queda. Tá. É na hora, tipo assim, você está fracassado, você não é fracassado. Boa. Então, você caiu, foi um fracasso, ok, um erro por algum motivo, etc. Mas você não está, você é naquele momento. Legal. Porque tem gente que cai e não consegue mais levantar, né? Legal. Na verdade, você não é. Você não é, você está. Porque só você inverteu na hora aí pra ficar claro. Boa. É porque assim, eu tô te perguntando isso porque tudo é aprendizado, né? A parte boa ou ruim de um negócio é uma super escola. Tem um dos sócios do Facebook, o pessoal questionou o Mark por que ele trouxe esse cara, sendo que ele tinha quebrado várias empresas. E aí o Mark Zuckerberg falou assim, cara, eu trouxe ele porque ele sabe o que fazer para o Facebook não quebrar, porque ele já quebrou muitas empresas. Então é que as pessoas ainda tendem a ler a coisa ruim como algo que não traz aprendizado, e na verdade te traz aprendizado. Agora sim, você falou de uma experiência que você teve, de um negócio e tal, que trouxe a base para você construir a Dona Mocinha, né? Nisso você usou uma estratégia de marketing que a Juliana e a Mitsue tinham lá suas sandálias assinadas, e basicamente a audiência dela passou para a marca, né? Agora sim, você desenhou uma marca própria. Qual a dificuldade que você sentiu quando você está desenhando uma marca própria? Porque assim, é diferente de você vender uma coisa que já é bem conhecida. E aí eu tô falando de uma coisa que você está construindo ainda. Sim. Então, o desafio da marca própria, né, é uma coisa difícil no começo, mas depois quando você pega uma escala, ela fica bem mais fácil. Só que o sentido para mim da dificuldade hoje é acessar outros estados. Porque, por exemplo, no Norte a gente consolidou melhor ali, né? A gente tá bem forte em Rondônia, no Acre, agora abrindo em Manaus. Então, assim, existe uma vertente que eu até brinco, né? Aqui eu sou um tubarão, será que você é um tubarão também em São Paulo, em Recife? Sim. Porque aqui o lago é pequeno, lá o lago é enorme. Então, será que aqui eu sou um tubarão porque o lago é pequeno? Ou lá eu vou ser um peixinho? Então, assim, esses testes da marca em si, e aí a gente vai para o outro lado, que é a questão do marketing nacional, que é uma coisa que você também tem que investir muito, e as pessoas também não querem esperar esse time, porque as pessoas já querem começar um negócio e ganhar dinheiro, né? Só que não é assim. Então, você investe, reinveste, coloca ali para uma hora e colher aquilo. Então, a dificuldade da marca realmente não ser conhecida, acho que a maior dificuldade é realmente traçar estratégias no marketing que dê um retorno legal e que você não tenha que gastar tanto. Claro, deixa eu te perguntar uma coisa. Construir uma marca. Você veio construindo uma marca lá do zero, né? Aí você está colocando ela numa posição nacional. Sim. Você está alargando as tendas, né? Ou alargando a tenda. O que você pensa sobre isso? Como é que eu construo, eu quero criar uma marca de roupa, uma marca de sapato, qualquer marca. Quais são os passos que você me diria pra gente? Já tá respondendo a pergunta que a gente segurou até agora. Depois da expansão? Manda bala. Na verdade, assim, só fazendo um adendo dessa pergunta, que hoje eu falei pro Léo até sobre isso, o que a gente tá acostumado a ver as marcas de fora, a gente importa marcas, né? De fora, Sudeste, ou fora para o Norte e Nordeste. E a gente tá fazendo um caminho inverso, exportando a marca do Norte para a crescer no Norte e no Nordeste e no Sudeste. Então, assim,
o caminho é inverso. Isso é muitas barreiras, até de preconceito mesmo. Que é uma coisa, assim, até feio a gente falar de xenofobia no século que a gente está, em 2023. Mas existe muito, 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 muito. E principalmente na moda, né? Porque a gente já lida com vaidades, então, e egos, né? Então, é muito... Por exemplo, você chegar em São Paulo e alguém virar, nossa, você tem tanto bom gosto, nem parece que você é do norte. Ou, nossa, seus produtos são tão bonitos, nem parece que você tem base nordeste. Tipo, esse tipo de coisa eu sou acostumada a escutar. Obviamente, você não pode achar que isso é normal, né? Mas dizer que a gente não vai passar por isso, quem quiser sair do norte para ganhar o Brasil e o mundo, é isso. E eu tô abrindo um caminho que eu sei que, ok, eu sofro muito, mas vai ser um caminho aberto para minha filha, para tua filha, então para os teus filhos. Porque foi o que eu falei até pro Léo Ladê hoje, que eu tava comentando que tava no programa dele. O processo que a gente tá fazendo de tirar, que a gente citou até o Léo da Flakes também, tudo, de sair do norte e ganhar o Brasil, é um processo muito difícil. E não só difícil pelo trabalho ou pelo financeiro, mas é difícil pelas barreiras mesmo. Da pessoa acreditar numa marca que saiu do norte, do nordeste, das pessoas, principalmente o sudeste, né? Ali aquele eixo Rio-São Paulo, que para eles só existe aquilo no Brasil. Então, eles são altamente preconceituosos nesse sentido. Então, eu acho que a maior barreira realmente de construção da minha marca é ser uma marca realmente que tem solo e raiz norte e nordeste. A operação está funcionando em quais estados ou cidades hoje? E o número? Quantos? Você falou eram 14 no momento, né? Fala onde é que vai para 16 até o meio do ano. Tem aqui em Rondônia, né, várias lojas, 2 aqui em Porto Velho, o restante no interior, no Acre, no Amazonas. Aí no Nordeste a gente tem Recife, Fortaleza, Maceió, Itabuna, João Pessoa. E em Santa Catarina, Chapecó. E eu não posso anunciar a próxima. Não, spoiler. E spoiler. Mas, por exemplo, Recife. Hoje a gente tá no melhor shopping Norte e Nordeste. No meio do país, para cima, o melhor shopping hoje chama-se Rio Mar Recife. É o único shopping com lojas internacionais. No Rio Mar Recife a gente tá falando de Valentino, Gucci, Dolce & Gabbana. Essas marcas só existem no Rio Mar Recife. E hoje também é o maior custo de ocupação de loja da Dona Mocinha. Uma loja com aluguel caríssimo. Mas para posição de marca, é uma estratégia que eu usei, entendeu? De estar num shopping com esse grau, né? Justamente para elevar, você tá no mesmo andar do lado de uma Gucci, de uma Dolce & Gabbana, de uma Valentino, obviamente tem seu preço, né? E a gente paga por ele. Entendi. Mas para levar a marca e elevar o patamar também. E para quem tem uma loja ou tem uma marca e pensa em fazer, eu quero trabalhar no modelo de franquia, de franchise. O que você pensa? Quais são os passos para isso, relacionado a não somente a manual de marca, ou de processos, ser replicável, ou no seu modelo funciona, marca. Por exemplo, eu trabalhei numa multinacional que o tapete, o tapete, personalizado. tudo, o piso, eu construí a loja, então, tipo, o piso tem que ser o não sei o que lá, eu acho que até Mariana, alguma coisa, tinha que ser aquele dali, o tal tamanho, ou esse ou aquele, o lado direito tem que ser uma coisa, esquerdo outra, mas e o prédio é diferente? Não interessa. Todo cliente, quando ele chegar aqui, tem que ter ele vai entrar em Paris, em Porto Velho, em São Paulo, onde for, ele tem sentido no mesmo local. Claro que existem vários modelos, né? Mas no seu modelo... Exatamente esse. Exatamente isso. Mas quais são os passos que você diria? Tipo assim, eu tenho uma marca, eu queria tornar ele, multiplicar essa marca, ou quem sabe vender, não somente, porque tem 2 pontos também, né? Em que eu abro as lojas, em que eu vendo o direito de usar a minha marca. Quais são os processos, você diria para mim? Então, o franchise é um processo legal, principalmente para o brand da marca, você consegue expandir mais rápido ela. Mas, obviamente, que tem outros desafios, porque você lida com mais pessoas, você lida... E aí, para você garantir uma qualidade, que é o que você falou, de entrar numa loja em São Paulo, em Porto Velho, em Recife, ser a mesma, aí você tem que estar em cima o tempo todo. Por exemplo, a minha equipe hoje é tão alinhada nesse sentido que, antes de chegar aqui, a gente tem um grupo, né, obviamente, ali no WhatsApp. E aí, a minha supervisora mandou uma foto de uma loja que eu não vou citar aqui agora, porque se
e tinha um matinho na frente. Ela falou, esse mato aqui, já mandou, ó, tem que arrancar, tipo... Então, você tem que estar olhando detalhes. É o cheiro da loja, por exemplo. A gente criou toda a experiência do cliente. Então, a experiência olfativa, visual. Então, a pessoa tem que chegar, tem que sentir o mesmo cheiro da loja. A pessoa tem que chegar e ter o mesmo VM. Então, todos esses processos, você tem que desenhar muito forte para o franchise para o negócio dar certo. E você também tem que ter uma equipe muito em cima das lojas para, como você falou, você entrar numa loja e ter a mesma sensação que está em qualquer outra. Então, o olfato, os sentidos, né? Os 5 sentidos que a gente criou, e inclusive a gente fez um manual. Semana passada a gente replicou esse manual, porque a gente de tempo em tempo está mudando também. E o Sérgio já mandou para todas as lojas. Mas os nossos 5 sentidos a gente trabalha muito dentro das lojas. Então, música. A gente tem uma playlist no Spotify do Mocinho Oficial. Todas as lojas tocam as mesmas músicas. O cheiro. Eu criei um cheiro há 4 anos atrás, então você vai sentir o mesmo cheiro em todas as lojas. E até virou a linha Home depois, porque daí todas as clientes entravam, que cheiro gostoso e tal. Aí eu fiz a linha Home, que é o Home Spray, o sabonete líquido e o difusor da Dona Mocinha. Com a mesma essência, a mesma fragrância, né? Então, todos os sentidos têm que ser muito, 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 muito certo para uma franquia funcionar. Então, os desafios da franquia são esses, é replicar a mesma história, os treinamentos. Então, eu falo assim, tem um lado mais fácil, que você consegue expandir a marca mais fácil, mas o lado mais difícil são os processos, você ficar em cima, você dar treinamentos mensais. Então, tudo isso gera também... Acho que é tudo proporcional, não existe nada fácil, né? Então, se você opta por um modelo de franchise, você vai ter que fazer todo esse processo e estruturar, né? Na época, quem fez para mim foi uma empresa de Campinas, que veio para cá. Que, na verdade, o Sebrae fez um chamamento e o Sebrae estruturou tudo isso para mim na época. E eles subsidiaram 40% do processo. Eu não sei se eles têm mais isso aqui, porque na época em Rondônia quase não... Acho que não existia franquia. E eles tinham isso para tentar motivar e induzir a ter mais franquias, né? E aí eles subsidiaram 40% do processo na época, porque é um processo caro, né? E como é que é essa fase de acompanhamento? É flexível da parte da franqueadora? Por exemplo, alguém fala, não, isso aqui eu quero minha loja agora vermelha. Não, aí... Eu quero, assim, vocês acompanham de perto? Sim. Tá sempre passando, olhando, e tem uma multa se alguém... Sim. Tem multa, tem a gente advertência, primeiro adverte, depois multa. Aí, por exemplo, o tapete. O tapete foi um tapete que eu demorei para desenhar, porque eu queria de uma forma, não encontrava, até que encontrei uma empresa em São Paulo que fez exatamente os tapetes como eu queria, com o nome da marca, na estampa que eu queria. E aí a gente dá um prazo, né, obviamente, né? Existe um prazo ali para todas as lojas se adaptarem, isso, até o mesmo tapete, um exemplo. Aí, se ela não vai dentro do prazo, ela é advertida e depois multa. Entendi. Tá, então significa que eu quero ter um modelo de franquia da minha marca. Tudo precisa se replicar. Primeiramente, eu acho, tipo assim, uma assessoria, né? Pelo que você falou, foi ideal. Porque assim, para entender, é processo de tudo. Que a gente fala, cara, é tão bom. Uma vez um amigo meu falou, cara, me ajuda a vender a minha loja, que ela tá num ponto para fazer franquia, para franquear. Aí eu fui lá, eu falei, o modelo é o mesmo, o sistema? Não, acho que eu pegou um novo agora. Então, é isso aí que você vai vender? Falei, não, o cara faz o que ele quiser. Aí eu... não é assim. Tá, beleza. O atendimento, como é que vocês fazem? Eu vim aqui, tal dia, fui atendido de uma forma, depois outro dia foi de outra forma. Ele falou, porque sempre muda. Eu falei, não, mas tem um treinamento, tem que ter uma cara, ou seja, são processos. Às vezes a gente não consegue replicar na tua própria loja, que vai ser em outro bairro. Imagina se colocar numa cultura diferente e tudo mais. Então, a assessoria, você falou para mim, essa assessoria foi importante. Sim, você entender, não somente replicar inclusive a experiência, né? Você falou de cheiro, não são todos os segmentos que vai ser essa loja, mas você vê os detalhes. Mas eu acho que todas, pelo menos na minha opinião, todas as franquias têm que ter os 5 sentidos. Não só franquias, acho que loja, até atendimento de escritório, você tem que pensar e apurar os 5 sentidos. Interessante. Então, tem que ter o mesmo cheiro, tem que ter o mesmo olfato, tem que ter o mesmo audição, o mesmo visual. Então, o mesmo paladar, a bala tem que ser igual em todas as lojas. Então, tudo isso
a gente passa um manual de VM que no manual de VM tem induzindo tudo e a gente explica como montar todas as lojas da mesma montagem, porque os mesmos móveis, só que os produtos mudam de coleção. Então, cada coleção, o Sérgio faz um novo visual merchandising para as lojas. Perfeito. Aí vitrine também, todas as vitrines também muda campanha, aí todas as lojas com a mesma campanha, mesmo vitrinismo. Então, tudo são os detalhes que fazem a diferença no negócio, né? Em qualquer negócio, eu acho que é verdade. Eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma rotina isso aí, não tem? Uns franqueados. Como é que é essa rotina, assim, por exemplo, toda segunda-feira a gente reúne, na sexta eu faço uma reunião de aprendizado, na quinta coleto feedback. Como que é essa rotina? Imagina que eu vou montar uma franquia. Qual que é a rotina que eu tenho que ter? Porque assim, como franqueadora, porque assim, quando eu quero uma franquia da Dona Mocinha. Eu tô comprando a tua experiência. Sim. Eu não tenho experiência no negócio, eu não sei montar, então a melhor coisa que eu posso fazer é contratar alguém que já passou por todo o problema e já resolveu tudo. Então eu quero simplesmente contratar. Tá, mas qual que é a tua rotina? Você tem que reunir comigo uma vez por mês, uma vez por semana, com todos os franqueados? Quem faz esse contato, vamos dizer assim, semanal, é a supervisora, que hoje é a Karine. Então ela, toda semana, toda segunda-feira, coleta todos os dados de números, semana, quanto foi vendido. A gente tem metas também. Legal. Ela passa as metas das lojas no começo do mês. Dia 1º ela passa todas as metas de todas as lojas. Ela que faz a meta e passa. Tá. Aí toda segunda-feira ela acompanha os números, fala com todos os gerentes, toda segunda, e passa pra mim no final da tarde na segunda-feira. Eu sei. Assim, tem sistema também, poderia ver todo dia, só que não dá, né? Então, eu acompanho toda segunda-feira todos os números das lojas. Então, toda segunda eu sei as lojas que estão indo bem, as lojas que não estão indo tão bem, o que precisa melhorar, o que precisa puxar, por que tá aquele problema, se o estoque tá furado, precisa mandar mais coisas ou não, se o problema é a equipe. Então, tudo isso a gente acompanha. A gente faz uma reunião semanal na segunda de acompanhamento. Isso é bem próximo mesmo, então, o processo. Ela fala toda semana, às vezes 3 vezes por semana com o gerente, tem grupos de gerentes, tem grupos de franqueada, a gente tem um grupo de marketing que dispara, a gente tem um drive também, que esse drive tem todas as fotos, campanhas, vídeos, então todos os franqueados têm acesso ao mesmo drive. Então é um acompanhamento, na mão, quase. Sim, sim. Pegando na mão. Quando a pessoa quer pegar uma franquia da Dona Mocinha, tá? Então ela quer lá abrir uma franquia na cidade dela, no estado e tal. Existe um processo seletivo, vou te dar um exemplo, né? O Shiba, o que ele fazia quando a pessoa queria abrir um China? Ele conversava com a família. Então ele ia lá na casa da pessoa e ele chegava pro marido ou pra esposa e falava: você tá preparada quando ele precisar chegar até tarde? Porque ele teve que fechar a caixa e tal. Você tá preparado para esse tipo de situação e tal? Então ele ficava meio que entrevistando ali até o casal para ver se não ia brigar, se ia dar algum problema ali antes de ter essa aprovação, né? Você tem algum critério desse? Como é que funciona hoje? É só pagar? Então, é engraçado que essa pergunta, até tava pensando isso essa semana, conversando com um amigo meu. Quando você começa uma franquia, e isso qualquer franquia, qualquer marca, no começo você quer alguém que pague e abra, ponto. Isso pra você vai ser, não adianta o mais rápido possível. E não adianta dizer que foi diferente na Dona Mocinha, ou na Dona Joaninha, ou no Joãozinho, todos são iguais. No começo, quando você abre uma franqueadora, você quer vender franquias. Só que a pessoa tem dinheiro e coloque. Quando você começa a abrir 1, 2, 3, 5, 10, aí você, cara, calma. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Às vezes a pessoa sem tanto capital, ela vai dar mais andamento à tua marca do que o cara que tem dinheiro. Exemplo disso é o filme do McDonald's lá, de Poder, que no começo ele começou a franquear o McDonald's para investidores, pessoas que tinham dinheiro, ferraram todo o negócio, aí foi quando ele mudou a estratégia e começou a pegar aqueles casais que estavam começando, querendo botar força para trabalhar. Então acho que é mais ou menos o caminho que todo mundo franquia ali no começo faz. A gente quer vender. Depois de um time, a gente vê realmente que tem que mudar a estratégia. E aí hoje sim, no começo não, no começo é como você falou, era só chegar a pagar dentro do nosso plano de negócio e ok, você é um franqueado. Hoje não, hoje a gente já entrevista, a gente já faz uma análise muito mais apurada do jurídico. Então todo esse processo que hoje a gente tem, eu não tinha nos primeiros, né? Mas assim,
graças a Deus, não falo graças só a Deus, mas eu acho que também há muito olhar, né? Uma ótica que eu já tinha de experiência também. Nesses quase 5 anos de Dona Mocinha, nenhuma loja nunca fechou. Os nossos franqueados, pelo contrário, tem franqueados que tem 3 lojas, tem franqueada que tem 2 lojas. Então, nesse tempo, a gente não teve nenhuma baixa, né? Vamos dizer. Que seria normal até 5 anos. Jogo. Pandemia e política e nananã, tudo que a gente sabe do varejo. Uma hora, obviamente, vai acontecer. Mas até hoje, nunca tivemos nenhuma baixa. Mas eu penso muito que essa proximidade também do grupo WhatsApp, essas reuniões também é fundamental, porque tem franquia que esquece, né? O franqueado e cada um... E eu mesma, como franqueadora, como a dona da marca mesmo, todos os meus franqueados têm meu WhatsApp, todos os meus franqueados têm o meu acesso. A gente faz convenção uma vez por ano. Esse ano vai ser uma puta convenção, que vai ser no Nordeste, vai ser outra pegada. Então, assim, eu sempre estou muito perto, eles têm acesso, claro. Esse produto não vendeu legal. Nossa, esse produto aqui vendeu muito aqui. Então, eu gosto também de estar próximo. Isso é até, às vezes, um defeito. Porque aí, a partir de um limite, né? Você não consegue ter tempo, às vezes. Né? E aí fica até chato, porque demorou um dia pra me responder. A gente, é um dia. É um dia. Eu vou abrir um parênteses, tá? Você citou o filme do Ray Kroc aí. Aquele filme não tem nada a ver com o livro. O filme passa quase que ele é um vilão, né? Sim. Que ele é do mal e tal. O livro... mas se você pegar os livros e os filmes... Tem que ler o livro, tá? O que eu quero dizer, tem que ler o livro, tá? E principalmente, outro ponto, no livro ele fala muito mais da mulher, da segunda mulher, porque, assim, na verdade ele se tornou também muito pelo olhar da segunda mulher. A ótica dela, ela foi uma mulher incrível pra ele. Talvez, se ele não tivesse tido a coragem de separar ali da primeira mulher e tudo mais, talvez ele tinha realmente ficado ali só com aquela hamburgueriazinha mesmo e tal. O olhar de uma mulher ou de um homem, que também não... Eu sou mulher, mas também sei que tem homens que agregam muito, fazem diferença total no negócio. Sim, eu acho que num negócio que tá os dois ali, flui mais. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Pra quem tem um negócio hoje, qual que é o sinal que mostra pra essa pessoa que tá na hora dela virar uma franquia? Existe algum sinal, assim, olha, quando o faturamento tá X, quando você quer chegar não sei aonde, aí essa é a hora de abrir a franquia? No meu caso, foi como eu falei pra vocês, é porque eu foi pedido, entendeu? Eu vou falar com sinceridade, se não tivesse me pedido, eu não tinha franqueado nunca minha marca. Não tinha. Porque eu ia abrir uma loja devagar, outra loja devagar, e abrindo devagar, obviamente que depois de 5 anos, sei lá, não teria 15, mas teria 5. Talvez sim. Não sei também, mas eu franqueei porque foi pedido. Eu acho que você tem que franquear quando é pedido. Quando as pessoas chegam na tua loja e falam, nossa, que legal, que estrutura legal, que ele tem uma loja igual. Como que eu faço pra ter uma loja igual? Eu faria isso. Eu só franquearia se fosse solicitado mesmo pra mim, entendeu? Tá, entendi. Porque o amor... Porque, por exemplo, o nome da minha avó. Quando todo mundo fala Dona Mocinha, pra você é normal, você tá falando o nome de uma marca. Pra mim, não. Tá chamando minha avó todo tempo. Você imagina alguém não tratar a minha avó como eu sei que ela tem que ser tratada. Então, eu acho isso. Eu acho que eu nunca teria franqueado se realmente não tivesse tido pedido. Tá, então basicamente o sinal foi a demanda, né? De pessoas pedindo, né, para abrir algo igual ali, replicável. Quando você fez a franquia, você procurou o pessoal do Sebrae e tal. Quando você fez a franquia, eu queria saber o seguinte, você selecionou cidades e estados específicos com alguma estratégia ou foi aleatório? Sim, como é que foi isso? Qualquer negócio tem que ter um plano de negócio. Baseado em quê? Baseado no que você quer para o futuro para sua marca. Por exemplo, o meu plano de negócio ele foi baseado primeiramente na expansão norte e nordeste. Por exemplo, essa loja em Santa Catarina, eu não queria vender. Eles ficaram 3 meses querendo fechar o negócio e eu dando uma enrolada até. E eles sabem disso, estou falando isso claramente, sim, porque depois que a gente fechou, até eles falaram... Você abriu o coração lá para eles, vocês... Não, eles perceberam. Cara, a gente viu que você, tipo assim, tá nem aí pra gente, não queria mesmo. Porque realmente o plano era norte e nordeste, primeiramente. Não por medo, nada, mas por conta realmente desse eixo. Já é muito difícil. Você imagina hoje que eu triangulo um país. É quase 3 países. Né? O que a gente... Tipo, Karine vai estar em Chapecó, que é a supervisora. Santa Catarina, dia 27. Aí depois, na outra semana, vai pra Recife.
Aí depois na outra semana volta pro norte. Cara, você faz um triângulo. Isso é desgastante quanto de distância, quanto de valor de passagem também. Sim. Fica muito longe, muito mais caro. Então, quando a gente fez o plano de negócio, vamos focar bastante no norte e no nordeste. Esse é o plano. Daquela vez que você me chamou pra dar um treinamento de finanças, né, pros franqueados. Tinha quantos franqueados ali? Acho que uns 4, 4, 5, né? Que legal. Faz um tempinho já, né? faz uns 3 anos, né? Foi bem no começo da pandemia. Ela falou assim, dá um treinamento, quanto você cobra? Eu falei, não, para, cobrar de você, que isso? E a gente deu um treinamento ali. Aí depois eu pago um podcast. Depois você faz um day trade aí. Não, tô brincando, pessoal, não gosto de day trade, não. Olha só, Polêmica gosta de day trade, sim. Não, brincadeira. Não fala que Não fala isso não, né? É tanta gente que a gente atende que perdeu o dinheiro do pai, da mãe, mas eu não vou abrir. estava viajando esses dias, aí eu falei, cara, pede o Uber. Aí ele falou, deixa eu pagar isso no day trade. Deixa eu fazer um day trade de 1 minuto. Aí ele fez o day trade e foi de ônibus. Perdeu o dinheiro, devolveu o Deu dinheiro. dinheiro, mas na próxima dá certo. Na próxima pode piorar. Cara, se você pudesse falar os casos que a gente tem. Eu fiz, deixa eu perguntar uma coisa aqui, Fernando. Falo dos meus erros também, né? Um comentário aqui. Vocês falaram do Ray Kroc, da fome de poder, enfim. Ray Kroc. Uhum. Cara, entender o game, porque é um segmento. Sim. Quando você tá fazendo lá, tá no business plan ainda, tipo, montando tudo, você tem que escolher, definir público, a classe, vou vender pro A, B, público D. Você tem que entender o jogo. Você entendeu o jogo em que momento? Hoje vocês vendem para quem? Você se posiciona em que lugar, em que momento você entendeu esse jogo? Por isso que eu falei que o Instagram foi importante para mim. A validação quase de graça. Hoje você consegue mecanismos. Cara, o próprio Instagram, ele te entrega. Quem clica lá, a idade. Cara, hoje a gente tem métricas muito fáceis. Por exemplo, hoje para você ter todas essas métricas que o Instagram te dá de graça, você tinha que colocar um puta sistema, colocar gente para treinar, Contratar uma equipe. Cara, hoje pesquisa. Hoje você consegue saber o horário que a mulher compra mais, o público, a idade, tudo muito fácil na mão, muito na mão, e de graça. Então, assim, de graça nem tanto, né? Porque o Instagram agora já começou a palhaçada, né? E se ele acompanhar o exterior, a gente vai se lascar. Mas assim, Tomara que ele não acompanhe. Mas a gente pegou, que eu falo, a marca pegou uma fase muito boa do Instagram, né? Que a gente conseguia tudo isso muito rápido. Hoje em dia tá mais complicado, patrocinado, os links estão caros. Tá bem caro. Tudo mudou. Então, tudo mudou. Mas assim, eu acredito que ainda certeza absoluta que dá pra abrir uma loja ali online no Instagram, validar, talvez você não tenha a entrega que você teve lá atrás, mas eu acho que hoje é até mais tranquilo pra empreender, né? Mas as pessoas, eu sempre falo isso, nada vem fácil, é muito fácil eu contar a história aqui, nossa, que legal, mas eu fazia vídeos diariamente, eu não aparecia mais as minhas mãos, os produtos, eu fazia os vídeos. Naquela época, 5 anos atrás, que você nem falava de marketing digital, não. Eu fui estudar isso, contratei uma equipe de marketing, tirava umas fotos legais. Então, eu acho que é muita disciplina e foco, né? Então, assim, tem dia que não entregava muito, tem dia... Nossa, estourava. A inauguração da Dona Mocinha Carlos Gomes parou a cidade. Até hoje eu encontro gente que fala assim, nossa, eu assisti a inauguração dessa loja. Você acredita? Mas pra época, isso há quase, 4 anos e meio atrás, que eu inaugurei a Dona Mocinha Carlos Gomes, naquela época eu lembro que os stories bateu 3, 4 mil. Naquela época. Caramba. Hoje era como se fosse 10, 15 mil pessoas olhando. Pra uma cidade como Porto Velho, é muita coisa. É bem difícil. E assim, te gerou audiência, te gerou também quem é o cliente ideal. Gerou uma mini pesquisa se vai funcionar o negócio ou não. E ao mesmo tempo validou o modelo de negócio, né? Você continua no online ainda também ou não? Então, o online tá forte ainda. O que acontece? Depois que a gente abriu as lojas e a franquia foi crescendo, e a marca foi crescendo também, hoje o Instagram da marca é Dona Mocinha Oficial, mas cada loja tem seu Instagram.
Então, Dona Mocinha Carlos Gomes tem um Instagram, Dona Mocinha Porto Velho Shopping tem um Instagram, Dona Mocinha Recife tem outro Instagram. Então, cada loja criou o seu Instagram. A gente passa um treinamento para os consultores, que também isso foi um diferencial, que a gente criou isso lá atrás, que os vendedores não são vendedores, são consultores, influenciadores da marca. Então, todos os nossos consultores também têm Instagram. Que legal. Então, Eles usam pessoal ou eles têm o Instagram da empresa? Tipo, Dona Mocinha por Cris. Entendi. Então, ela vai e vira uma influenciadora da marca. Ela faz reels, ela posta, ela faz feed. Então, todo o nosso treinamento, estou falando inovação há 4 anos atrás. Hoje, talvez outras marcas devam fazer. Eu não tenho conhecimento. Inclusive, depois até a gente soube de marcas que até pegou roubar. Na verdade, não, roubar, a gente passa um manual, né? Influenciadores, Dona Mocinha. Obviamente que a gente manda isso para os consultores vão para outra marca, levam, compartilham. Ok, normal até aí. Mas a gente criou esse mecanismo que os consultores viraram, cada consultor entra na marca e vira influenciador da marca. Legal. Então isso foi um diferencial também. Porque hoje, cara, você ficar esperando só o cliente ir na loja não vai acontecer. Acontece, mas aí o faturamento vai ser metade, entendeu? Do que você trabalhar os consultores sendo seus influenciadores. Boa. Proatividade na venda. Que hoje é WhatsApp, que enfim, WhatsApp, Instagram. Não tem como ficar assim. Não tem como. Bom vendedor não ter um bom WhatsApp ativo, um bom Instagram ativo, ele vai morrer. E hoje você pergunta do meu acesso, né? Por exemplo, a marca é acessada e tal, mas o meu Instagram pessoal, ele tem mais engajamento e mais visualização do que a marca. Porque eu sou a maior influenciadora da marca. É aquela história, né? Pessoas seguem pessoas, né? Sim. É difícil ter um Instagram de marca tão ativo quanto pessoal. Tanto que a Nath Vosa, a Paula Bass, todas essas duas eu citei porque o Grupo Arezzo comprou no último ano as duas. Então, não, a Paula eu acho que foi outro fundo. E a Nath foi o Grupo Arezzo. Então, eles não compraram a marca, eles compraram elas, de alguma forma. Porque o Instagram delas tem muito mais engajamento do que o das marcas delas. Então, elas... Um stories já traz uma venda boa já, né? Então, você mantém a loja online? Sim, a gente mantém a loja online. E a física? E as físicas. Sim. Legal. Deixa eu perguntar, é fácil vender sapato e bolsa? E todos os outros artigos? Fácil, não é fácil, é o que eu acabei de falar. Eu vendia móveis, é fácil vender uma cozinha por 30 mil reais. Mas depende do que é fácil. Então não é fácil vender sapato e bolsa? Eu acho que tudo é fácil. Depende da maneira que você faz. Cara, tem gente que vende cada coisa que fala, não, isso não vai vender. Você vai vender, o cara fatura milhões, mas, sei lá, vende uma vassoura que vira lá o negócio e o cara fatura milhões. Então, assim, acho que tudo é fácil, depende da forma que você faz. E dinheiro é uma coisa assim, que as pessoas entram em qualquer negócio, em empreendimento, pensando no dinheiro. Mas dinheiro não existe, dinheiro a gente cria também, né? Então, acho que tudo depende da forma que você lidar com isso, que você faz isso acontecer. Legal. Mas aí me engata numa outra pergunta aqui. Eu tenho agora é muito mais sobre você e também você falando para outros empreendedores. Claro, assim, o empreendedor, você falou de processos, validação, foi excelente. Eu espero que você esteja anotando, que eu estou aqui já guardando tudo isso. Processo, validação, replicar para quem quer aumentar ou a sua loja, né? Ou vender a sua marca, vender o CD para ser franquia, né? Mas aí o que o empreendedor precisa tomar cuidado? Você acha que as emoções fazem toda a diferença na vida do empreendedor? Cuidar das emoções? Porque depois que você tem o negócio validado, os manuais de cada área, belezinha ali, e as emoções? Porque tem momentos difíceis. Sim. A gente vive isso daqui. Altos e baixos. Quanto você colocaria, eu vou perguntar de porcentagem, mas a importância das emoções? Eu tenho um amigo que sempre fala que, assim, já uma pessoa que passou por Brahma, grandes empresas, que você não precisa... A gente fala assim, essas grandes multinacionais, se você não tiver estômago, você não aguenta. Então não é ter dinheiro. Acho que a emoção maior é você ter estômago. Então se você tiver estômago, você aguenta. Porque vai vir porrada e a porrada é todo dia. Então, você tem que ter estômago. Acho que o ponto maior da emoção é ter um bom estômago para aguentar os altos e baixos. Não desistir nunca.
E aí eu falo do amor e da paixão. Porque se você não é apaixonado pelo que você faz, pelo seu negócio, ninguém vai ser. Então, acho que o maior sentimento de tudo é realmente você ter paixão pelo que você faz. Que aí você consegue aguentar. Aí você fala, cara, tá horrível hoje, mas amanhã vai melhorar. Por paixão você sofre um pouco. Sim, paixão sempre sobra. Amado Batista pra nós aí, Didi. Isso, rapaz. Pode a gente sofrer, mas o negócio é isso, a gente sofre, mas a gente também tem um lado bom, né? Então, você tem que perseguir também o seu propósito. E acima de tudo também, não é, como eu falei agora há pouco, não é pelo dinheiro só. Que se for focar só no dinheiro, você vai se frustrar. Por isso que aí vai dar 1 ano, 2, e falar, não quero fazer isso, vou fazer um concurso, ou não quero fazer isso, quero algo mais estável. Porque se você realmente não acreditar, quem que vai? Porque tem momento que, dependendo de como algumas pessoas começam os negócios, ele vai funcionando e você está acostumado às vezes com sucesso. Às vezes você acostuma com sucesso, acostuma com elogio e quando vem o dia difícil, aí as emoções não estão preparadas. E outra coisa, você também fechar um pouco os ouvidos para as pessoas, pro globo, assim. É que nem eu tava conversando hoje na entrevista, ele falou assim, porque os últimos 3 meses, muitas empresas do varejo em recuperação judicial, e falei, eu falei, mas para mim esse trimestre eu fechei em vou fechar em quase 60% a mais do que ano passado. Mas por quê? Eu não assisto televisão, eu não leio, tipo assim, eu sei que, Americanas aconteceu tal problema. Sou louca porque eu passo ali e tô vendo, né? Mas eu não vou me aprofundar naquilo. Eu não vou ficar olhando aquilo pra não me infectar. E a minha equipe é a mesma coisa. Nossa, Clara, quebrou o banco, não sei o quê. Tá, beleza, quebrou o banco. Então, mas vamos aqui vender o sapato e a bolsa porque a gente não é sócia do banco. Então, eu sempre puxo todo mundo pra nossa realidade, que é a realidade do Mocinha. Então, acho que você também fechar um pouco os ouvidos pras notícias, porque pra mim tudo é muita energia, e aí eu não me infecto, entendeu? Agora, tipo, pandemia. Nossa, fechou tudo, vai acabar o mundo, todo mundo vai morrer, acabou as lojas físicas. Foi o ano que eu mais cresci. Cresci 500% em 2020. Então, assim, por quê? Eu nunca acreditei, nunca falei, cara, não vou morrer. A equipe é assim, ó, vamos fazer assim, dá pra você um trabalho em si, um trabalho mesmo, porque a gente não sabia como que era o vírus mesmo, de fato. Falei, cada um trabalha junto, ninguém se toca, mas a minha equipe foi fenomenal. Nunca ninguém ficou em casa, nunca ninguém ficou sem trabalhar. A gente trabalhava escondido. Inclusive, abri até o comércio, fiz vídeo, fiz uma auê danada. Você puxou a galera aí, né? Os deputados, todo mundo aí. Abriu. Porque é fácil, né? Você fechar o comércio. Pois é, e aí, como é que paga as contas? A tua renda continua caindo. Mas eu vejo também que é uma questão de mindset, né? As pessoas, elas estão preocupadas em perder menos, em vez de estar preocupadas em ganhar mais. Olha que interessante. Então, assim, eu vejo que tem uma questão de mindset. Eu acho que você leu... Qual o livro que você leu de mindset, assim, de finanças? Eu já li tanto livro, todo mundo que você imagina. Mindset. Falou de mindset porque você tá falando algumas coisas aqui que eu tô lembrando de alguns livros. Eu tô lendo Super Cérebro agora. Muito bom esse livro que eu tô lendo agora. Eu terminei o Kings, inclusive uma marca fenomenal de sapatos, mas mais voltado pro público masculino, né? Streetwear ali, ele vende tênis, tudo. Inclusive tem uma reunião com ele agora em abril, vou lá conhecer. Legal. Conhecer. Porque ele não tem distribuição, que é mais louco de ele franqueou a marca, só que ele não tem distribuição, porque ele é o maior representante hoje da Nike no Brasil. Aí Nike, Adidas, Puma, nanana. Só que aí você é franqueado, você faz seus pedidos, a Nike, a Puma, a Adidas vai mandar diretamente para sua loja. Que loucura. Então ele não tem uma distribuição, hoje tem 200 e poucas lojas da Kings. Abriu agora no Porto Velho Shopping, né? Aqui. Então, assim, o cara cresceu absurdo. A história dele é super legal. Terminei o livro dele essa semana. Legal. Eu leio em média de 1 a 2 livros desde 20 dias, assim. Caramba. Então, eu leio muito mesmo. Eu acho que isso também é um diferencial pra fala, porque também palestro, muito podcast, né? Então, não dá tempo. Eu tô até fazendo um MBA. Corrido. Tá meio corrido, mas eu tô fazendo um MBA na USP de moda e negócios. Mas eu acho que o meu diferencial de falas é realmente a leitura. Mas deixa eu perguntar, você falou em distribuição, são modelos, né? O seu modelo, você acredita que, para quem, aí já tá mergulhando um pouco mais fundo, para quem já tá querendo ir para um modelo de franchise mesmo, o que dá mais dinheiro, o que dá um melhor resultado, a marca franquear ou a distribuição?
O que dá mais dinheiro é você ter a loja própria e vender. Isso aí sem dúvida, porque aí você vai ganhar Não, o final. Não, mas a pergunta foi assim, para você no modelo que está franqueando. Sim. Porque você acabou de falar de um exemplo de uma marca que não cuida da distribuição. É, porque então ele ganha um dinheiro ganha a comissão das marcas. Então, assim, Ele é um franqueador, porém ele recebe royalties, né? Que aí toda franqueadora também falando sobre isso mais a fundo, toda franqueadora recebe royalties. Você está usando a marca e a criação. Então você paga royalties, certo? Ele não tem a distribuição, eu tenho distribuição, eu ganho no produto e ganho no final. E ele só ganha no final, que é os royalties. Ele não ganha no produto. Assim, o que eu tô perguntando é tipo assim, é modelo. Sim, são modelos. Imagina quem tá do outro lado. Distribuição também é mais pesado, porque você também tem que fazer. Fala um pouquinho da distribuição. Assim, você colocou, ganha das duas formas. Eu perguntei o que daria, o que dá mais resultado, qual é o melhor resultado, a distribuição, né? Mas também dá mais trabalho. Então, você tá entendendo? E os seus pós e contras. É como tudo na vida, gente. É isso que eu falo. Às vezes a gente vai uma coisa 100% boa. Bom, talvez você vai ganhar um pouco mais sendo distribuidor, isso aí, óbvio. Mas você vai ter muito menos trabalho, você vai ter muito menos dor de cabeça, muito menos funcionário, muito menos tudo. E também vai ter um pouco menos de lucro. Se for nesse modelo da Kings, por exemplo. Ele não precisa fazer estoque, que estoque também é uma coisa perigosa. Que você fica com o dinheiro sempre ali parado. Então, só que é a forma de você ganhar mais no produto. Então, fazendo estoque, sendo distribuidor. Ok. Respondido? Respondido. Não, porque quem tá pensando nisso tem que entender os modelos. Imagina, cru. Sim. Né? Eu quero fazer franquear, mas ele não entende o que é distribuição, que realmente é ceder a marca, só ganhar os royalties. Mas, tipo, é nessa ideia a pergunta. O Igor ele ganha nos royalties e, obviamente, ele deve ganhar alguma comissão como representante dessas marcas. Então, é o que ele ganha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vontade de ter uma loja própria? Loja própria. Você não tem... Porque na minha cabeça era só franquia que você tinha. Não, eu tenho a do Porto Velho Shopping é minha. Tá. Eu tenho uma participação no Arca. Mas assim, eu digo assim, você tem vontade de ter uma loja própria, onde essa loja aqui é o modelo de todas. Venham olhar ela, venham visitar ela, etc. Ah, tá, que você não pode falar. Que vai ser a loja conceito na casa da DM, né? Legal. Mas é isso que eu queria saber. É isso que eu queria saber. Que pode contar a história da massa e tal. Porque, como eu falei, tá no shopping. Putz, foi sem querer, viu? Desculpa. Vou saber. Mas assim, sim, a gente tá com um projeto desenhando alguma coisa. E nessa loja conceito vai ter outros produtos também da marca. E vai ser uma loja que a gente tá fazendo um rebrand até o final do ano. Porque aí o ano que vem a gente começa o processo de internacionalização da marca também. Tá, entendi. Deixa eu te perguntar. Você sobreviveu à pandemia. Muito bem. E até a eleição e o PT. Opa. Só falar de política. A pandemia. Tá, o convidado pode falar o que quiser aqui. Com certeza. O que você fez na pandemia para sobreviver? Porque muitos negócios quebraram. Sim, muitas lojas físicas fecharam. Só que aí vem o meu engajamento no Instagram. Eu já estava preparada. Eu já tinha audiência. Quando a pandemia estourou, eu já estava muito bem posicionada no Instagram. Então, não foi difícil. O digital acabou puxando ali. O digital puxou. Acabou que eu já tinha vendido 2 franquias. E elas abriram no meio da pandemia, essas 2 franquias. Depois, com a pandemia, eu vendi mais umas 4 franquias. E teve um outro movimento. O sapato é algo que mulher compra muito por impulso. E quando tá muito, assim, por exemplo, com algum problema. A pandemia deixou muitas mulheres, tipo assim, não tinha o que fazer. Emocionalmente mais abaladas. Então elas ficavam em casa. Era um remédio ali, cara. No celular o dia todo. E aí, nisso, nossos consultores... Eu acho que muita coisa, né? Principalmente comida, né? Sim, comida O também. pessoal pediu delivery pra caramba. Muito. Que você desconta em alguma coisa. Sim. Então, ou na compra, ou na comida. Aí eu descontei nas ações. Bom, brasileiro e americano. Bolsa pra mim, só pra dona mocinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quando que a dona mocinha vai abrir a IPO? Calma. Meu sonho. Demora que 10. Olha só, já tem o ticket na cabeça aí. Quando tá na cabeça e no coração, meu amor, acontece. Que legal. Clara,
Quais são os projetos que você está envolvida hoje? Você falaria pra gente assim, o que Você pode compartilhar? que você pode compartilhar com a gente hoje? Sim. Então, tem a Dona Mocinha, em paralelo, como eu falei, eu tive uma fábrica de móveis por 10 anos. Essa fábrica de móveis eu ativei para fazer os móveis da Dona Mocinha. Aí hoje eu vendo os móveis da Dona Mocinha para as lojas, para os franqueados. E também peguei mais 2 marcas para fazer móveis. Eu quero me especializar e deixar essa fábrica só fazendo para marcas. Porque eu trabalhei com clientes por 10 anos, é muito mais complicado. Cada um dizer que é verde, outro azul, outro amarelo. E são detalhes que não dá para escalar tão rápido. Lojas é mais fácil, por exemplo. A mesma pessoa que fez 6, 7 lojas da Dona Mocinha vai fazer mais 10 tranquilamente ali, mesmo projeto, mesmas cores, mesmo tudo. E aí, com isso, no final do ano, eu falei, não, vou atrás pelo menos de mais 2 marcas, porque dessa forma eu posso reativar os móveis. Então, em paralelo à Dona Mocinha, eu tô com um projeto reativei, né, vamos dizer assim, a Criato, que só estava reativada para mim, né, para as lojas, agora está reativada também para marcas. Peguei a Natur, que é também daqui, da Vanessa Lobo, já a gente está fazendo um projeto de São Paulo, nova franqueada dela, então os móveis ativei nesse projeto, vamos dizer, secundário, que eu acho que tem tudo também para crescer e ficar tão grande ou até maior do que a Dona Mocinha, porque móveis é algo com valores mais expressivos, né, obviamente, do que sapato. Isso é um ponto, isso é um projeto. Aí, em paralelo, tem um projeto das mentorias, que é algo também que eu faço para aprender. Eu acho que é uma troca também, acho muito legal essa troca de ensinar. Acho que quando você ensina, você aprende mais do que propriamente ensina. Então, tenho as mentorias, que agora tem vaga só para maio. É sobre o que, mentoria? Empreendedorismo voltado para o empreendedorismo feminino. Então, eu só peguei um homem até hoje. As meninas são, em grande maioria, que eu mentoro, porque me procuram mais. Acho que o homem tem até um pouco mais de preconceito de uma mulher ensinar ele. Já percebi isso, tá? Seja isso. É isso. Eles preferem outro homem ensinando Entendi. do que uma mulher. Que é um puta preconceito, não? Mas tudo bem, vamos pular essa parte pra eu não estar debatendo sobre agora empoderamento feminino, etc. Porque senão eu já entro pra outra área que homens gostam. Ó, deixa eu te perguntar. Vocês não estão preparados pra minha conversa. Vocês não estão preparados pra essa conversa. Defende, Fernando. Não tem como. Eu quero saber o seguinte. O que você trata nessa mentoria? A gente Você estrutura. pode compartilhar? Sim. Normalmente, ou ela já tem uma empresa, ou ela quer estruturar um plano para colocar uma empresa. Então, nessas mentorias, a gente estrutura essa forma do negócio acontecer. Em suma, em resumo, acho que é isso. Tá, legal. E se eu quiser ser um franqueado Dona Mocinha, quem que eu procuro? Aonde que eu procuro? Existe ainda? Está aberto? Sim, está aberto. A gente tem um link lá no Instagram da Dona Mocinha Oficial. Se você clicar no link, tem todas as lojas. Aí embaixo tem o site Como Ser um Franqueado. Aí você aperta lá em Como Ser um Franqueado, já vai direto pro WhatsApp. Legal. Show de bola. Esse link é legal que você consegue ver todas as lojas, consegue ver o site, consegue ver como ser um franqueado, tá tudo lá. Só apertar no link, tá na mão. Olha aí. Claro, a gente aprendeu bastante sobre franchise, sobre marca, sobre design, sobre posicionamento e resiliência também. Eu acho que muita coisa que foi citada aqui foi resiliência, né? Eu acho que o empreendedor resiliente é o que vence no final, né? A maioria vai desistir em algum momento, em alguma crise, em algum ponto. E, cara, obrigado pela tua presença. Obrigada. Passei essa semana aqui em Porto Velho, já fiz várias coisas legais, amo vir, que sou recebida, o carinho aqui sempre vai ser maior, porque assim, foi o que eu falei do Tubarão, você tá aqui, você se sente abraçado, obviamente às vezes eu tô em outros estados que não vou ter, pelo menos por enquanto, todo esse carinho, né, então é muito legal estar aqui no podcast, estar nos programas, contar um pouco a história da Dona Mocinha, eu fico muito feliz também. Legal. Desejo sucesso para sua marca. Espero que ela esteja no Brasil inteiro. Já é um sucesso. Já é um sucesso, na verdade. E, cara, é louco lembrar do início disso tudo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o Instagram, aquelas fotinhas que você postava lá, empilhamento de caixas. Isso é muito louco, cara. É bacana. Tem uma evolução. É que a gente contando assim, parece que foi assim, né? Tum. Ou sorte. Que isso? Nossa, como você tem sorte, porque eu não tenho nem variação, já perdi até as horas. Mas hoje saí de garganta, eu tô um pouco gripada e tudo mais. Mas saí de casa de manhã, trabalhei, não almocei.
trabalhei até as 4. Só fui em casa trocar de roupa, já fui pro programa, depois vim pra cá. Então, assim, acho que não existe sorte por chegar às 10, 11 horas, mas é porque é muito fácil você falar de uma trajetória e vai, é sorte, é porque tem um pai assado, mãe assado. Porque as pessoas, elas sempre querem justificar alguma coisa ali. sucesso do outro ou o próprio fracasso dela, falando que é sorte da pessoa. Então, isso é uma coisa... Eu nem gosto muito dessa palavra sorte. Sim. Não, e a vantagem de empreender é que não fica doente, né? Não tem como. Você trabalha doente, você trabalha com dor de barriga, você trabalha gripado, você trabalha sem voz. Eu falei isso pra minha esposa, ela começa a rir. Fala, amor, não fico doente. Sou empreendedor. Mas não tem como. Eu sou a Mulher Maravilha, até ganhei. Fui no podcast do Mentorcast, eles deram uma Mulher Maravilha, assim. Eu falei, é isso, a gente vira Mulher Maravilha. Legal. Tipo isso. Muito bom. O que eu aprendi, muita coisa aprendi e pensei numa coisa aqui, Fernanda. A TOF aqui, vou replicar já. A TOF, onde eu for colocar, eu vou colocar um monte de brita na frente. Que brita? Que lá na frente tem brita. Não tinha. Então... Entendeu? É um padrão. Você achava que, né? Depois você vê, não. Brita na frente do estúdio aqui, como ele quer replicar a marca, ele quer que todas as TOFs tenham brita na frente. E agora vai ser, cheguei na TOF. Então é isso daí, gente. Olha, melhor não. Clara, obrigado. Já falei que é um sucesso mesmo. Mais sucesso a gente deseja. Você que acompanhou aqui, espero que tenha anotado, né? Pra mim, eu tenho pensado em algumas coisas e já anotei aqui também. Então é isso. Compartilhe esse episódio. Se você sabe de alguém que pensou, tem uma empresa, você tem uma empresa, ou conhece alguém que queira entrar nesse modelo de franquia, rapaz, é válido assistir esse episódio, porque vai aprender muito, muito, muito mesmo. Os caminhos estão aqui, é só voltar e assistir, tá certo? Compartilha lá, enfim, podcast. Você que não é inscrito, mais uma vez, eu tô cansado de me humilhar, Fernando. Tô cansado de me humilhar. Por favor, se inscreva. Se nós tivermos uma quantidade X de inscritos, o Fernando vai carecar. Não vou fazer nada. Não, então, se for seguir, vai lá me seguir também. Clara Dona Mocinha no Instagram. Coloca aqui embaixo. Pronto. Já colocou, já. Pronto, perfeito. Gente, obrigado. Pronto. Show de bola. Foi muito bom. Clara, mais uma vez, obrigado. Fernando, valeu. Obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.